Você sabe quais são os alvos moleculares para a ação de fármacos? Vamos entender isso nessa aula. E aí, pessoal, tudo bem? Você já me conhece, meu nome é Fábio. Estamos aqui para mais uma aula dessa playlist de farmacodinâmica. Agora eu vou descrever um pouquinho melhor para vocês quais são os principais alvos moleculares para a ação de fármacos e vou mostrar como que esses alvos podem ser utilizados pelos fármacos para promover o seu efeito. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir algo em troca. Dá um trabalhão montar cada vídeo desse, revisar cada informação e fazer um conteúdo didático e pedagógico para vocês. Então dá aquela curtida e se inscreve no canal. E se lembra, tem um amigo seu com dificuldade, compartilha esse vídeo com ele. Pode ajudar ele aí bem na próxima prova, ok? Vamos lá então. Os principais alvos para ação de fármacos são enzimas, moléculas carregadoras, também conhecidas como moléculas transportadoras, receptores, podem ser receptores de membrana ou não, canais iônicos e ácidos nucleicos. Vamos ver como os fármacos podem atuar em cada um desses alvos? A primeira biomolécula que nós vamos falar são as enzimas como alvo para a ação de fármacos. Eu peguei aqui alguns exemplos de enzimas que podem ser alvos para a ação de fármacos, como por exemplo a acetilcolinesterase. A acetilcolinesterase é uma enzima que pode ser utilizada como alvo para a ação de fármacos em diversas situações, como por exemplo, a pessoa que tem doença de Alzheimer. Uma forma de você diminuir os efeitos da degeneração cerebral é você administrar fármacos como rivastigmina, galantamina, que são inibidores da enzima acetilcolinesterase, ou seja, eles vão aumentar o tempo de vida da acetilcolina ali, melhorando um pouquinho a transmissão sináptica daquele paciente. A hidroximetilglutarato com a enzima A redutase. Pô, que nome complicado, hein, Fábio? Pode chamar ela de HMG-CoA redutase, tudo bem, não tem problema. Essa enzima aqui é muito importante para a formação do colesterol. E alguns dos fármacos mais famosos que nós conhecemos, como as estatinas, simvastatina, rosuvastatina, lovastatina, entre várias outras aí, atuam também inibindo essa enzima, impedindo a formação do colesterol. Então aquele seu colega que tem um colesterol alto, triglicerídeos alto, aí muitas vezes pode se beneficiar do uso desse tipo de fármaco. Enzima conversora de angiotensina. A enzima conversora de angiotensina converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, e a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor. Quando você utiliza um fármaco como captopril, enalapril, ramipril, entre outros, você está impedindo a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. Então, esses fármacos são utilizados para diminuir a pressão arterial do paciente. A monoaminoxidase. Os inibidores da monoaminoxidase podem ser utilizados em diversas situações, mas principalmente no tratamento de pessoas com depressão. Geralmente não são utilizados em monoterapia, existem outros fármacos aí, mas eles podem ser utilizados para esse fim. Quem são os inibidores de monoaminoxidase? Temos alguns exemplos aí, como a feneuzina, tranilcipromina, entre outros. Como você pode perceber aqui, todas as vezes que eu falei inibidor de acetilcolinesterase, HMG-CoA redutase, inibidor de enzima conversora de angiotensina, inibidor de monoaminoxidase. É exatamente isso. A maioria das vezes os fármacos atuam inibindo enzimas. E para falar a verdade, agora eu não lembro de nenhum exemplo de um fármaco que atua induzindo a enzima para obter o seu efeito terapêutico. Se você lembrar de algum, joga aí no comentário que eu até faço um vídeo sobre esse fármaco. Eu vou pesquisar e faço um vídeo depois. Outro tipo de alvo para a ação de fármacos são, sem dúvida nenhuma, os transportadores de membrana. E alguns exemplos de transportadores de membrana são o SERT, Serotonin Reuptaker, que é o recaptador de serotonina. É um alvo para ação de vários antidepressivos. Também temos o transportador
de noradrenalina, né, ou norepinefrina, né, NET, Norepinephrine Transporter, do inglês. Os americanos costumam utilizar mais norepinefrine, né, epinefrina do que noradrenalina. E os ingleses costumam utilizar mais a terminologia adrenalina e noradrenalina, então Noradrenaline Transporter, correto? E também temos o dopamine transporter. Qual a função dessas substâncias? É recaptar aquele neurotransmissor que está disponível ali na sinapse e trazer ele de volta para o neurônio, de forma que ele possa ser reutilizado. Quando você inibe esse transporte, você aumenta o tempo de contato desse neurotransmissor com seus receptores. Então, muitos fármacos que atuam nesses transportadores são, na maior parte das vezes, fármacos antidepressivos. Também temos algumas drogas de abuso que atuam aí, como cocaína, anfetaminas, podem ter alguma ação nesses transportadores. Outro alvo importante para a ação de fármacos são os canais iônicos. Existem diversos canais iônicos que podem ser utilizados como alvo para a ação de fármacos. Entre eles, canais de cálcio, canais de sódio, canais de potássio, canais de cloro, que são os mais famosos. Poderia colocar aqui o canal de magnésio também, entre outros. Mas canais de cálcio podem ser utilizados tanto para tratamento de epilepsia como também para doenças cardíacas, para o tratamento da hipertensão arterial. Claro que são canais diferentes e são fármacos com especificidades diferentes, mas são vários exemplos aí de como os canais de cálcio podem ser utilizados. Canais de sódio que são alvos para a ação de anestésicos locais, ou então fármacos antiarrítmicos que acertam o ritmo cardíaco, e também fármacos antiepiléticos. Canais de potássio que podem ser utilizados também no tratamento do diabetes. As sulfonilureias são fármacos que atuam num canal de potássio, bloqueando esse canal. Canais de cloro, que são muito utilizados como alvos terapêuticos por benzodiazepínicos e barbitúricos. Então são vários exemplos aí de canais iônicos que nós temos como alvo para ação de fármaco. O DNA também pode ser um alvo para ação de vários fármacos, entre eles, né, hormônios esteroides, como por exemplo os próprios hormônios sexuais, estrógeno, testosterona, e eu estou falando como reposição hormonal, por exemplo, ou mesmo os contraceptivos hormonais, fármacos retinoides, né, como aquele famoso Roacutan, que é utilizado para a pele, também pode atuar em alguns receptores acoplados ao DNA. Hormônios tiroidianos também têm essa ação, a vitamina D tem essa ação. E alguns fármacos que foram recentemente introduzidos na terapêutica, que são aqueles que atuam em anticorpos monoclonais, que também podem ter ação lá no DNA. Os fármacos que atuam em receptores acoplados a DNA são aproximadamente 10% dos fármacos, mas eles são responsáveis por aproximadamente 90% de todos os efeitos de fármacos que nós estamos falando na farmacologia e na terapêutica atual. Outro alvo importante para a ação de fármacos, sem dúvida nenhuma, são os receptores fisiológicos. Muitos dos fármacos que nós abordamos em farmacologia atuam em receptores opioides, em receptores de adrenalina, de acetilcolina, de histamina, serotonina, e eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando receptores para vocês. Exemplos de fármacos que atuam em receptores opioides, nós temos, por exemplo, os analgésicos opioides, como a morfina, entre outros. Exemplos de fármacos que atuam em receptores de adrenalina, temos aí desde o medicamento que você utiliza para asma, como o salbutamol, aquele descongestionante nasal, como a nafazolina, ou o fármaco que é utilizado no tratamento da hipertensão arterial, como o propranolol, atenolol, enfim, temos diversos exemplos aí. Receptores de acetilcolina, aí eu estou me referindo principalmente aos receptores muscarínicos, né? Temos aí vários fármacos antimuscarínicos que nós podemos citar, como por exemplo, fármacos utilizados para cólica, sabe o Buscopan que você toma, o butilbrometo de escopolamina? É um fármaco que atua num receptor muscarínico de acetilcolina. Também temos o ipatrópio, utilizado no tratamento da asma, também é um antagonista muscarínico. Fármacos que atuam em receptores de histamina. Muitos agonistas inversos aí são utilizados, como a clorfeniramina, dexclorfeniramina, bromfeniramina.
a cimetidina, a ranitidina, a famotidina, entre outros aí, e fármacos que atuam em receptores de serotonina. E temos aí os alcaloides derivados do ergot, como por exemplo ergotamina, ergometrina, os triptanos, né, a sumatriptano, a naratriptano, aí os alcaloides do ergot e os triptanos, que são fármacos que são utilizados no tratamento de enxaqueca, mas também temos antidepressivos aí, como a trazodona, nefazodona, mirtazapina, mianserina, que são fármacos que têm atuação também nos receptores de serotonina. Correto, pessoal? Sobre os receptores, eu vou falar um pouquinho mais detalhado na próxima aula e eu vou mostrar para vocês as superfamílias de receptores, certo? Então não perde que o assunto fica ainda mais interessante. E claro, para montarmos essa aula, sempre utilizando as melhores referências: Goodman e Gilman, Tang Daily, Golan e Katsung. Então, se você gostou dessa aula, não se esquece de dar aquele joinha, se inscrever no nosso canal. A sua inscrição é demais de importante para nós. Então se inscreve, dá essa força pra gente, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.